Precisa. Atendimento especial a cadeirantes, idosos, acamados e qualquer amigo que precise de um atendimento diferenciado. Barber Zap in the House. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende o seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. Imembuí FM, o melhor jornalismo. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, quinta-feira, hoje chegando aí final de semana, né? E lembrando que estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, hoje quinta-feira, 19 horas e 3 minutos, 18 graus a temperatura, e hoje com as nossas raízes, com todo o time completo aqui, que na semana passada estávamos eu e Carlos Flávio, hoje o time completo com o nosso super convidado. E a gente já está ao vivo na live da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho também no Empreender com Sucesso, jornalista André Campos, Lisete Fröhlich e em todas as plataformas digitais. Agora você tem que ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal para que você possa também acompanhar pelo YouTube. Estamos também no Quai e no TikTok e no Instagram, né? Então você não pode perder o nosso programa porque estamos em todas as plataformas. E lembrando que também pela página da Rádio Imembuí, imembuí.com.br, você também nos acompanha. E pelas ondas do rádio, né? Porque o rádio está cada vez mais forte. E com certeza nesse final de semana, todo mundo ligadinho aqui na Rádio Imembuí 101.9, porque a partir das 6 da manhã, a Rádio Imembuí vai estar fazendo uma grande cobertura até o final das eleições. Então vem com a gente que a gente vai ter um timaço trabalhando e além disso com os nossos parceiros, patrocinadores, que são pessoas aí que fazem história aqui no Empreender com Sucesso. Aliás, são meus clientes, então eu quero agradecer a todos os clientes aqui do Empreender com Sucesso que vão estar ancorando aí, patrocinando, né, a nossa cobertura das eleições. Então, agora que é a hora do seu chimarrão, de trocar conversa, desliga os seus outros, né, afazeres e liga no radinho, liga na internet e nos acompanhe. E falando sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo de hoje, que como eu sempre falo, que é muito importante. E nós estamos iniciando essa edição para Vox Claro. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. Então, lembrando que nós temos 21 lojas com um novo empresário, o Eduardo Junqueiro, que é de Lajeado e que comprou toda a rede e está fazendo um belíssimo trabalho em toda a nossa região central do estado. Claro, você merece o novo. A Miche dos Olhos, que é enfermeira e aromoterapeuta, que está nos mandando sempre os chás que a gente faz no Empreender com Saúde, que são chás com óleos essenciais. Então, se você quiser adquirir ou entrar em contato, entre no Instagram, @Miche dos Olhos, ou então no WhatsApp 991 31 80 26. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho. Faça parte dessa história. As matrículas já estão abertas. E eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Colégio Fátima, para a diretora, também para o vice-diretor, seu Antônio Campagnolo, para a Simone, para todos de lá, porque hoje eu fiquei muito feliz
que vai ter a comemoração dos 70 anos do Colégio Fátima, e a missa e a comemoração. E a comemoração vai ser para os funcionários e para as pessoas. E eu recebi esse convite especial para estar entre as pessoas que foram convidadas, que são pouquíssimas. Então, quero agradecer a todos do Colégio Fátima e com certeza estarei na missa e estarei também no evento. Também Clube Muito Mais Ângelos Oeste. São centenas de parceiros de todo o Brasil com descontos incríveis. Saiba mais pelo WhatsApp 996-335761. Pampeiro Volkswagen, 62 anos de atuação no comércio local e regional. Olha, e convidamos o diretor Eduardo Biac para nesta segunda-feira nos Narrativas de Sucesso. Estamos aguardando aí se ele vai estar conosco. E lembrando sempre, né, que é importante você ouvir aos sábados o programa Pampeiro ao vivo, 9 horas, na 101.9. Você conversa aí com o diretor Eduardo Biac na Pampeiro e também com os demais diretores. Também conosco a Brita Pinhal, que entrega soluções concretas de pequeno, grande e médio porte. Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria, em todas as plataformas digitais, inclusive no TikTok. Empreender qualidade de vida, com a minha querida Andressa Caetano. Também quero agradecer ao Sebrae pelo convite. Vou estar na missão para o Mercopar, sim, com certeza, acompanhando, como fiz o ano passado. Recebi o convite, quero agradecer ao diretor Maico, também ao Carlos e a todos que lá, né, que já me mandaram o convite. Vou estar indo, então, a Caxias do Sul no dia 21 ou 22. Ainda estou vendo a agenda, mas vou estar com vocês aí. Também conosco Saúde Protege, a saúde do trabalhador, a garantia do empregador de assegurar medicina do trabalho por completo. Acesse saudeprotege.com.br. Universidade Franciscana. Quero agradecer às irmãs aí pelos presentes que me mandaram e também registrar que a irmã Irani Rúpulo, que foi a Roma visitar ao Papa e falar sobre a nossa nova Universidade Católica de Santa Maria, e que levou um quadro belíssimo, né, do Amoretti, de presente, né? Então, um abraço aí para todo o pessoal aí da Universidade Franciscana. Também conosco a construtora Jobim. O diretor Jobim já anunciou que já tem um novo Porsche Macan T para sortear. Então, se você quer adquirir o seu empreendimento, aproveite. Sabia que eu fui colega do Gustavo Jobim na UFSM? Olha, não sabia. Revelação aqui, ó. Antes do programa já tem uma bomba aqui. Luciana. Fomos colegas. Paola Camilotti foi colega do Gustavo Jobim, que, aliás, com muito orgulho, é meu cliente desde o primeiro programa. Em 5 anos, nunca me deixou nenhum programa, nenhum mês. Um abraço para assim como a Brita Pinhal e vários. Isso aí. Também conosco. E é tanta gente que a gente... Eu só tenho que agradecer, porque esses meus clientes são fantásticos. Os postos Santa Lúcia, lembrando, gente, que você tem que ver as 3 letrinhas, DSL, Deise Santa Lúcia. Baixa o aplicativo, lá você pode ser um fiel seguidor e você vai ter descontos, vai ter promoções, tem uma série de benefícios. Então, lembrando sempre, Deise Santa Lúcia. Também o nosso espaço PET, que é patrocinado pela Agroindustrial Canabarro, que fez 8 anos na semana passada e que sempre traz as informações relevantes aí sobre os nossos animaizinhos de estimação e também sobre os animais de rua. Também o CR Cursos e Locações. Lembrando que a CR, ela está com espaço para que você possa alocar para fazer o seu evento e também para você ministrar o seu curso ou também divulgar o seu curso, né? Então, lá tem sempre vários cursos. O telefone é 3225-1037 e também o 991015764. Bom, antes de começar aqui apresentando os nossos convidados e os nossos parceiros aqui, lembrando que amanhã a gente não tem o Empreender com Sucesso, porque tem futebol, então amanhã vamos estar aí de folga, mas vamos trabalhar aí todo esse final de semana, né? A gente não está
aqui na rádio, mas a gente vai postar conteúdo para você nas redes sociais e nas nossas plataformas digitais em todas. Bom, eu quero começar dando boa noite, como eu faço sempre vou começar pelas mulheres, né? Minha querida amiga, engenheira de segurança, engenheira civil, tem um currículo vasto, minha querida amiga Luciana Paola Camilotti. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos da mesa e aos caros ouvintes. Também quero dar boa noite para o nosso sociólogo, Rodrigo Silva Jardim. Boa noite, bem-vindo. Boa noite às colegas e aos colegas, né, ao convidado, Dr. Veronese, e ao pessoal aí da técnica aí, o nosso André Campos, o pessoal aí, e os astronautas, como diz. Os internautas e ouvintes aí da rádio. Boa noite. E o nosso, boa noite, né? E o nosso Carlos Flávio aí, que trouxe o nosso convidado tão especial. Eu tô indo, sabe como? Hoje a gente deixa para falar por último a pessoa mais importante, tá? Então vocês me desculpem, por isso que eu deixei o Dr. Veronese por último. Boa noite, Carlos Flávio. Boa noite, Lisete, sempre um prazer, uma alegria estar aqui. Luciana, né? Rodrigo, você que nos assiste, você que faz, de fato, o sucesso desse programa. Muito obrigada. Bom, eu quero dar as boas-vindas para o meu querido amigo, do qual, além de amigo, médico, uma pessoa que eu não tenho palavras para explicar quanto ele já fez pela minha família, pelos meus funcionários, pelos meus filhos, por mim mesma e por muitas pessoas que eu conheço. Ele tem um coração gigante, é uma pessoa que tem o nome dele gravado, né, como um diferencial, porque existem profissionais e profissionais. Então, eu quero dar as boas-vindas aí para o Dr. João Carlos Veronese, médico, e que faz esse trabalho espetacular, que ele faz sempre pensando no bem-estar das pessoas. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, Luciana, Rodrigo, Flávio, André, e boa noite a todos os ouvintes. Lisete exagerou nos elogios. A gente faz sempre aquilo que pode, que está ao nosso alcance pelos outros. Não é bem isso, não. Ele sempre foi muito diferente. Até o nosso título hoje é Uma Vida de Trabalho e Amor Dedicado ao Próximo. E antes de a gente bater o papo e eu passar a palavra, eu vou dizer para o Dr. Veronese que hoje, vindo para cá, eu passei na farmácia São João ali na esquina e encontrei a minha funcionária, Eliana, que tinha aquele problema nas costas, e ela me contando que a mãezinha dela faleceu e coisa, e ela me disse, e o doutor Veronese? E eu disse assim, doutor Veronese vai estar no meu programa hoje. Ela disse, eu não acredito. Então as pessoas não esquecem, porque ele ia lá para cuidar de todos os funcionários, né? Então é uma pauta fabulosa. Bom, então agora eu vou deixar vocês falarem, né? Porque senão eu vou ficar aqui falando. Carlos Flávio. Ok. Então tá. Sem dúvida nenhuma, é um grande prazer aqui. Nós temos o nosso amigo João Carlos Veronese, que popularmente a gente chama de Joca, né? Carinhosamente. E tu tens razão, o João Carlos é uma pessoa, por onde ele passa, ele deixa muitas viúvas e viúvos também. Né? Se tu vai ver o contexto histórico dele, sim, as pessoas têm um carinho, um afeto, uma lembrança. Só para dar uma ideia para você que está do outro lado e às vezes não tem talvez essa relação mais próxima, quando ele esteve conosco na Secretaria de Saúde, nas unidades de saúde ele era considerado o coringa da secretaria. Quando as pessoas sabiam que ele ia trabalhar na unidade, parece que todo mundo deixava para consultar naquele dia, Lisete. Não sei se tinha alguma coisa a ver com ele ou não, com a conduta, a postura. Era impressionante, né? Isso é uma coisa assim, ó. Se tu perguntares na secretaria, o carinho, o respeito, a admiração pela pessoa e pelo profissional que é o João Carlos. João Carlos, então, assim, ó, perguntando para ti, né? Porque hoje aqui é uma conversa. O que tu és hoje? O quanto a tua família foi responsável por formar o teu caráter? Dá para dizer 100%. Né? Seguindo o exemplo dos meus pais, né? Uma coisa que a minha mãe nunca falou, mas que dava o exemplo, sempre pensar mais nos outros do que em si. Né? E meu pai também, sempre procurou ajudar pessoas, né? Minhas irmãs, meus tios. Né? Um tio meu que era médico oftalmologista e, na época, otorrino também, que as duas especialidades eram feitas juntos. Ele
eu estudante auxiliando ele, eu vi ele tirar dinheiro do bolso para dar para o paciente comprar o medicamento. Então tudo isso foi influenciando o meu desejo de ajudar as pessoas. Tu tens também uma irmã médica, né? Exato. Vocês são quantos e poderia nos dizer para nós qual foi as lembranças da infância que tu tens assim lá em Santo Ângelo? Santo Anjo das Missões. Realmente eu tenho orgulho de ser missioneiro. Tive uma infância feliz, com uma família bem estruturada. E as lembranças que eu tenho é sempre as minhas irmãs me tratando com carinho. Eu era o único filho homem. Eu até era bajulado, assim, degozado pelas minhas irmãs. Eu queria uma panqueca, uma fazia, eu queria... Era um mimoso. Então, em resumo, era um mimoso, né? E até hoje elas sempre procuram fazer de tudo para me ver bem quando eu visito elas. Nossa família sempre foi muito unida. Sabe que eu posso dar um testemunho em relação ao trabalho. Eu administrei vários locais, né? Numa agropecuária, o Avenida Tênis Clube, vários locais. Era incrível. Quando nós tínhamos alguma palestra ou os exames, todos, sem exceção, pediam. Nós queremos o Dr. João Carlos Veronese. Ele ia até a empresa e fazia todos os exames lá e conversava com todo mundo. E falava de temas que, na época, a gente sabia que não era qualquer médico que ia falar. Ele falava sobre as atualidades, falava com os homens, falava com as mulheres, se comunicava. Era um dia de festa para os funcionários, porque ele ia estar lá, além de trazer o conhecimento dele, ele orientava as pessoas. Então, não tinha preço, porque era sempre. Tu sabes que tem uma coisa assim, Nizete, o João Carlos tem uma coisa que eu mesmo, várias vezes, porque eu tenho o João como irmão, né? Claro, bem mais velho que eu, né? Mas é como irmão, né? Mas assim, ó, o João não sabe dizer não. Tu vê que até rimou, né? E ele é assim mesmo. Às vezes ele fala, não, mas tu não pode. Fala, tu tem que entender que, né? Tem que ser. Ele não sabe dizer não. E a Lisete falou da maneira como eu sempre tentei orientar as pessoas durante Eu acho que assim, o exame, a gente dando uma palestra, uns prestam atenção, outros nem tanto. Agora, o exame ocupacional, o exame periódico de uma empresa, aquele tete a tete, é quando a gente pode dar as melhores orientações, e é o que mais grava. E depois, no ano seguinte, a gente ouve do funcionário: o senhor me falou isso, e eu mudei minha atitude, mudei. Inclusive, uma pergunta que eu sempre faço durante os exames é se é fumante ou não. E no caso de ser fumante, eu sempre procuro determinar algum tempinho para orientar sobre os danos do fumo, sobre as vantagens de não fumar, inclusive vantagem financeira. Às vezes o pessoal tem um salário baixo e queima 2.000, 3.000 por ano em cigarro. E eu faço eles ver o que eles poderiam comprar num ano se não queimasse o dinheiro em cigarro. Eu me lembro certa feita que quando começaram a falar em AIDS, né? E os funcionários saíram encantados, porque o doutor Veronese conversava com cada um deles, se eles se cuidavam, se eles traíam a esposa ou não traíam. Verdade, perguntavam sobre a questão de o respeito, do cuidado com a esposa, com o esposo, de não passar uma doença para a família. Tudo isso, gente, a gente até ri, mas olha, era uma coisa assim que eles ficavam encantados. Eles diziam, mas que médico esse que orienta e falava para a família, falava dos filhos. A tua esposa está bem, teu filho está bem. Era incrível. Não tem como não ser, ficar... Não, e tu vê hoje assim, depois eu vou parar um pouco, mas assim, a Luciana também é ligada à área da segurança do trabalho. E aí, Lu? Pois é, eu tô assim encantada na calma, no tom de voz do Dr. Veronese. Isso aí já calma o paciente. É eu verdade. acho que o tom de voz, essa amabilidade,
na medicina, no tratar de uma doença, ouvir o paciente, eu acho que às vezes é 80% de uma consulta. A parte técnica, muita gente sabe fazer, mas a parte humana, nem todo mundo sabe fazer. A gente às vezes se depara na clínica, a gente já passou, né, por muitos médicos que trabalharam conosco. A maioria, a grande maioria, né, fomos assim felizardos de tê-los conosco, mas às vezes a gente se depara com médicos que eles fazem a parte técnica muito bem feita e esquecem do ser humano atrás daquele prontuário médico, uma vida com as suas aflições. E agora me ocorreu, doutor Veronese, que nem todo mundo tem uma família estruturada, como o senhor teve, e que talvez seja o berço dessa sua calma, desse seu amor, dessa sua dedicação, porque o amor gera amor, né? A gente recebe amor, a gente consegue retribuir. O mais difícil, o mais desafiador do ser humano, e eu conheço pessoas assim, que saíram de famílias arrasadas e elas conseguiram superar essa carência. Eu conheço um amigo meu que eu espero um dia poder trazê-lo aqui, não vou citar o nome hoje. Ele foi delegado aqui em Santa Maria. Ele foi uma criança criada pelos avós e ele conseguiu virar, reverter isso e se tornou um agente da lei, né? Uma pessoa que teve uma história assim que me marcou e ainda um pai maravilhoso, e eu acho isso fantástico. E aí, doutor Veronese, essa sua calma, essa sua tranquilidade, ela vem do amor. Às vezes a gente recebe isso de família, outras vezes vem direto de Deus, assim, cai na vida da pessoa e a pessoa consegue, né, ser ainda uma exceção, né, e mostrar que a gente consegue. Nem sempre a gente, né, vem agraciado na família, mas a gente consegue mudar por onde passa. Ontem eu estava dando uma palestra sobre NR17, que eu gosto muito de tocar no clima organizacional, clima da empresa, e quando a gente vê que pessoas elas são influenciadas pelo seu meio ambiente de trabalho, mas as pessoas também podem influenciar o meio ambiente onde elas trabalham. Então, é uma mão dupla de trocas, né? Então, doutor, eu gostaria até de lhe dar os parabéns por toda essa dedicação que o senhor teve aí, que é maravilhosa, é um dom maravilhoso. Essa sua calma, essa tranquilidade, passar isso para os pacientes na hora mais difícil, que às vezes eles chegam para conversar com o senhor de uma coisa banal, que é uma consulta, às vezes, né, de rotina, e eles encontram um médico que os escute, que às vezes essa questão do fumo, do tabagismo, já é um vício, né, que a pessoa precisa se libertar muitas vezes e não encontra ninguém que lhe acolha, que lhe mostre que aquilo ali é um mal, que a pessoa está com dificuldade de soltar. E lhe dou os parabéns, assim, que o senhor acha o tempo ainda no meio da consulta para fazer um pouco a mais, né? Que maravilha. É importante isso, eu sempre consegui ter como meta aquela pessoa que está na minha frente, naquele momento, é a pessoa mais importante do mundo. Depois vem a vez do seguinte, mas naquele momento. E graças a Deus consegui passar isso para o meu filho, que é médico em Porto Alegre. Maravilhoso. Que ele, nas férias, ele me acompanhava muitas vezes. E eu tenho o apoio da Denise, minha esposa, que também ela gosta do meu jeito de ser, né, de atender, de me dedicar. Inclusive, eu tinha uma paciente, como eu faço mais medicina no trabalho, eu não interno mais pacientes. Uma das últimas internações, a paciente ficou 19 dias internada, mal. Ela tinha vários problemas. E eu me preocupava tanto que, às vezes, era 2, 3 da madrugada, eu estava deitado, de olho aberto.
E a Denise dizia, te veste, vai lá. Senão tu não vai conseguir dormir. Né? E eu levantava e ia lá no Caridade para ver se estava tudo bem. Um dia, inclusive, a mãe dela chegou e disse, doutor, ela vai morrer, né? Eu disse, olha, o caso dela é grave. A gente vai fazer o possível para... E graças a Deus ela melhorou, ficou bem. Até um dia foi engraçado. Eu entrei num elevador do hotel de Porto Alegre quando vi uma mulher saltando no meu colo. Meu Salvador. E o marido dela estava junto e eu gelei, né? A Denise estava junto também. Daí o marido estava com os olhos cheios de lágrimas me agradecendo. Aí eu me tranquilizei e disse, bom. Não, e falando em Denise, eu quero mandar um super abraço para Denise. A Denise é uma profissional maravilhosa, psicóloga, tratou do meu filho Matheus, né? Então, um carinho muito grande, porque é um casal maravilhoso, os dois, né? E são coisas que não tem preço. E realmente isso que ele falou aqui, o Dr. Veronese, ele muitas vezes saiu para atender funcionários meus que nem era horário de trabalhar. Eu dizia, Dr. Veronese, fulana tá assim, assim, assim. Eu vou dar um jeito, vou aí. Ele ia na loja. Sempre. Então, assim, não tem preço essas coisas, né? Inclusive, teve uma vez, a Lisete me chamou, tinha um funcionário que ele, em vez de estar com calçado de proteção, ele estava de sandália havaiana e cortou o dedão, o primeiro dedo do pé. Quando eu cheguei, para surpresa, ele tinha pego a agulha e linha de costurar sacos e estava bem bonitinho, simetricamente um ponto separado do outro. Eu só tive o trabalho de receitar um antibiótico anti-inflamatório para dar uma infecção. E tanto que eles conheciam o doutor Veronese, já queria dizer. Doutor, eu aprendi na área médica o nome do dedão, que é Alux. Eu não quis falar o termo técnico. Não sabia! Eu também não sabia. É o Alux. Não lembro qual é o pé, se não me engano era o pé direito. Mas ficou perfeito, assim, bonitinho, que eu digo, puxa, o cara... Corajoso ainda com ele, sem anestesia, né? Sem anestesia, sem nada. Mas era tanto que eles tinham esse convívio com o doutor Veronese que eles iam dizer, não, eu já sei o que o doutor vai dizer. Mas eu chamava o doutor Veronese igual, né? Porque eu digo, vou chamar um médico aqui para vir, né? E ele largava tudo quando eu via, já estava chegando lá, né? Então, nossa. Eu aprendi essa nomenclatura, né? Eu não sabia que a gente tinha uma parte do corpo que se chamava Alux, porque uma vez, quando a gente tinha pronto-socorro de fraturas, um rapaz, ele conseguiu decepar o dedo com machado, né? E estava de sapato, tudo, mas não era um sapato de segurança, não era adequado. E ele conseguiu amputar o dedo e foi destinado ao universitário para fazer um implante. E aí que eu descobri que o dedão do pé se chamava Alux. É uma coisa bem, assim, não é comum, né? É uma nomenclatura médica para isso. A gente acaba descobrindo muitas coisas na medicina que nos chama atenção, assim, porque a gente acaba aprendendo coisas, né, no nosso dia a dia. E essa é uma coisa que me chamou a atenção, não sabia realmente. E essa é uma coisa que vocês têm uma certa, digamos assim, similaridade, porque assim como tu tens a tua família rodeada de profissionais da área da medicina humana, o João Carlos também é a mesma coisa, né? Sim. Tu vê tio, irmã, filho, tem mais o Dudu que é advogado, né? E tem mais uma filha que é psicóloga, que é a Roberta, tem uma neta. Sim. A minha neta quer ser médica no espaço. Médica Isso, como ela vai fazer 8 anos agora, dia 8 de outubro, eu acho que quando ela for adulta vai ser uma realidade. Claro. O meu filho dizia, eu quero ser engenheiro de cachorro. Eu acho que ele queria dizer que ele ia ser veterinário. E como eu era engenheiro, ele dizia, eu quero ser engenheiro de cachorro. E o Dudu, esse filho que é advogado, quando era criança, dizia que queria plantar vacas. Olha, sabe que esse fim de semana eu estava na casa da minha neta e ela me disse assim para mim, olha, uma convicção,
Vó, eu tô indo pro 9º ano. Eu disse, sim, a vó sabe. E ano que vem eu vou fazer a prova pro colégio militar. Vó, eu não quero tirar o primeiro lugar, eu quero gabaritar, eu vou gabaritar. E eu disse, Ana Clara, tu tá falando com tanta convicção. Sim, vó, eu vou gabaritar, eu tô me preparando. E ela já tá na academia, estuda. Aí ela disse assim, sabe, vó, que lá na escola me chamam de a certinha, porque às vezes estão tudo conversando e eu falo para eu poder ouvir o professor. E aí eu disse, olha, Ana Clara, eu acho que tu vai gabaritar mesmo, porque tu tá com convicção, tu tá estudando, tu tá... Aí ela disse, e o meu avô disse que vai me dar um cursinho, mas eu não preciso de cursinho, eu sei estudar, eu tô estudando, ela me disse. Altas habilidades. Olha, eu digo, Inclusive, olha... a Roberta, minha filha, que é psicóloga, é especialista em altas habilidades. Né? Que legal. E tudo quem motivou ela a fazer o pós em altas habilidades foi a minha netinha. Ela devora livros. Tu vê só, é incrível, né? Que maravilha. Veronese, quantos anos de medicina? Em novembro, agora 47. Me diga uma coisa, como coincidentemente aqui nós somos da área do trabalho, né? Eu na área da sociologia, com mestrado em sociologia do trabalho, estudei indústria automobilística, né? A fundo, assim, lá em 2006, 2008, 2009. E como tu acompanhou essa transformação, né? Que nós passamos por um regime de produção de coisas, onde antes era do Fordismo, né? Você tinha estoques enormes nas empresas e agora você produz sob demanda, ou seja, a gente compra um carro aqui em Santa Maria e essa informação vai lá para a unidade de produção de veículos e assim produz em cima de demanda. E aí vem a questão do marketing, vem a questão da aceleração da produção. Com relação a isso, o que tu pode nos colocar aqui? O que mudou do tempo que tu te formou e te inseriu no mercado de trabalho com hoje, assim, com a questão da internet, do teletrabalho, da questão da própria saúde mental desse trabalhador? Existem diferenças? Quais são as diferenças? Na época de estudante e recém-formado, a medicina não era tão evoluída, né? Mas tinha uma coisa que não existiam tantos exames de imagem e tudo. Então, a anamnese, a conversa com o paciente era fundamental para se fazer um diagnóstico. Hoje, infelizmente, às vezes, o médico, com as facilidades da tecnologia, às vezes já solicita exames e conversa pouco com o paciente. E é importante, mesmo para direcionar o tipo de exame, uma boa anamnese, né, um bom exame físico. Né, e às vezes a tecnologia que trouxe grandes avanços, nesse ponto ela falha um pouco. Sempre salientando também, né, Veronese, que a gente entende sobre as relações sociais que hoje se reproduz muita tecnologia, mas a verdadeira ciência, na base dos fatos e da própria ciência humana, né, no contato com o outro, isso está muito deficitário, né? Então, às vezes as pessoas acham que a ciência está super desenvolvida, mas na verdade são técnicas que são desenvolvidas dentro de um pensamento mais amplo da ciência, né? Inclusive valorizando esse contato humano em detrimento das condições reais que se impõem através do uso da tecnologia, né? E aí eu queria ver contigo, assim, se tu pudesse falar um pouco do que mudou em relação à tua profissão como médico, né? Além desse incremento da tecnologia, né? Diminuiu o espaço para esse contato mais humano, mais vamos dizer assim, mais próximo, ou hoje a próprio diagnóstico é muito baseado na técnica e não na ciência médica, né? Infelizmente, sim. Né? E a grande demanda, muitas vezes, faz com que as coisas acelerem, né? E não se use o tempo necessário para conversar com o paciente, para orientar, né? Que a minha voz já está assim, porque eu passo o dia inteiro falando. Né? Mesmo num exame periódico, primeiro pergunto sobre todos os... De alto a baixo. Né? Pergunto sobre sintomas, etc. Depois examino e depois dou as orientações necessárias.
né, na prevenção. Né, e isso faz usar a voz o dia inteiro, né? Claro. Mas dá para associar as duas coisas. Usar a tecnologia, usar todas as vantagens da medicina e atender bem o paciente, dar uma boa orientação. Né? Inclusive, a telemedicina veio para ajudar muito, mas agora o Conselho de Medicina proibiu a telemedicina em exames ocupacionais, justamente porque há necessidade do contato físico, de examinar o paciente. Né? Ainda para consultas clínicas ainda é possível. Né? E claro, a imagem, isso foi um avanço enorme que nos faz fazer diagnóstico muitas vezes que não seriam possíveis antigamente. Né? Então hoje é uma grande vantagem que a medicina tem e que nos dá um suporte. Né, porque nem todo mundo acerta todos os diagnósticos. Né? A medicina não dá garantia. Mas se tu conseguires 95% dos casos fazer um bom diagnóstico e dar um bom tratamento. Eu tinha um professor que dizia que o importante é acertar o tratamento. Muitas vezes não se conseguia na época acertar o diagnóstico, mas pelos sintomas, acertando o tratamento é o que importava para o paciente. Né? Certo. Perfeito. Nós temos que ir a um intervalo, né? E eu quero agradecer aí o pessoal que está mandando seus recadinhos, está compartilhando. Alex Ziegler, boa noite a todos aí na Imembuí. A Ângela Silva, boa noite, uma ótima noite a todos. O Benhur Lopes, boa noite, Lisete, convidados. O Norival Saldanha, olá pessoal, boa noite para vocês. Ângela Silva, que legal saber um pouco do Dr. Veronese. Deus abençoe grandemente esse médico. Como é lindo saber que existem pessoas boas como o doutor em tempos de tanta maldade e desamor com o ser humano. Frederico Rodrigues, uma ótima e abençoada noite para todos vocês. E como sempre, o programa está excelente. Abraços. Irma Correia, boa noite. Depois temos aí nas outras lives. Mas nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí FM. Com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. 131, Olívio Senador. Vote 131, Olívio Senador. Vote Olívio, sim senhor. Olívio, é 131, Olívio Senador. Para que todos tenham comida no prato, todos os dias. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PTPC do BPV, Federação Pessoal Rede. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Pampeiro, T-Cross, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e líder de vendas em 2022 a partir de R$ 111.310, com parcelas a partir de R$ 975, com taxa 0,99 no plano sempre novo. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal. Muito além do que você imagina. Aqui é o Onix. Vote nos candidatos a deputado federal do PL. Olá, sou Marlon Santos, de Cachoeira do Sul. Concorro a deputado federal novamente, com o número 2234. Se eleito, quero continuar ajudando os hospitais e a saúde do Estado. Conto contigo. Liderei as manifestações que derrubaram o PT aqui no estado. Estive ao lado do presidente Bolsonaro no Palácio Planalto como secretário de Comunicação Institucional. Agora peço sua ajuda para chegar à Câmara Federal. Felipe Pedri, 2228. Para defender e transformar o Rio Grande.
Chegou o Clube Muito Mais, Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Vote nos deputados federais do PDT. 12,50, saia da rotina, vote professora Lavina. O litoral vai ter deputada federal, 12,50. Juliana Brizola, 1234. Atena, 1221. Júnior Franz, 1261. César Camargo, 1274. Professor Lauri Bernardes, 1270. Gava, 1266. Capelete, 1280. Professor Alencar Locke, 1233. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Sou Ricardo Wagner, candidato a deputado federal. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Vote 1415, Ricardo Wagner. Arno Quevedo, 1499. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para deputado federal, 1455. Olá, sou Gislaine Pires, da Assembleia de Deus. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Para a deputada federal, 1470. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o ar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tem um desconto quando baixa o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias, 3.000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287, quilômetro 215. Agora os deputados estaduais do PSB. A Voz do Norte Gaúcho, um voto que vale a pena. Ale Dalzotto, 40040. Sou o deputado estadual Elton Weber, 40120, a voz do campo e da cidade. Quero ser o deputado do Trabalho Sério e da Renovação, Giovanni Vicker, 40244. Com a marca da boa política, Jeff Miller, 40400. Nos siga nas redes sociais. A vida acontece nos municípios. Stedley agora é estadual, 40800. PSB.
Atenção! Oportunidade para habilitação em profissão com alta demanda no mercado. Curso completo de instalador do sistema fotovoltaico com foco em energia híbrida. Capacite-se com a CR Cursos e Locações. Dias 16, 17 e 18 de setembro. Os instrutores são engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. Aulas práticas e teóricas. Saiba mais na CR Cursos e Locações pelo 3225 1037 ou 99101 5764. Garanta sua vaga no inédito curso completo de instalador de sistema fotovoltaico, com foco em energia híbrida. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h45. 17 graus. Nove horas e 47 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Estamos aqui para CR Cursos e Locações, também para Lojas Vox Claro, Posto Santa Lúcia DSL, Espaço Pet com Agroindustrial Canabarro, Nossas Raízes, que é o nosso quadro de hoje, né? Em especial para falar de memória, de personagens, de protagonistas que deram rumos e destinos à nossa história. Sempre com a participação dos nossos parceiros aqui, a engenheira Luciana Paola Camilotti, o médico veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Silva Jardim. Também conosco, Construtora Jobim, além de Construtora Jobim, Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Empreender Qualidade de Vida, Saúde Protege, Universidade Franciscana, agora nossa Universidade Católica de Santa Maria, Colégio Fátima, que eu já falei para vocês, a Miche dos Olhos e a Vox Claro, repetindo, né? E nós estamos aqui também recebendo o recadinho da Lise Brasil. Boa noite, sempre muito lindo e interessante. Boa noite a todos. Empreender sempre um sucesso com a Lisete. Obrigada, Lise. O seu Antônio, Renato Seidlis, sempre nos acompanhando aí, nos dando boa noite. Não abri as outras lives, né, pessoal, porque a gente sempre tem muita coisa para conversar. O convidado de hoje foi convidado pelo grupo, mas capitaneado aí o convite pelo Carlos Flávio Barbosa, e é o médico Dr. Carlos Veronese, né, João Carlos Veronese, e a gente está batendo um papo, falando um pouco, né, dessa trajetória de vida dele, de sucesso, e contando, né, passagens que foram muito importantes e quanto, principalmente, a nossa base, a nossa família é importante no nosso caráter, na nossa vida profissional, pessoal, enfim. E a gente vai continuar aqui batendo esse papo. Você pode mandar o seu recadinho, lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo de hoje, que é importante que cheguem em todos esses profissionais da medicina que fazem a sua medicina, que possam também refletir se realmente estão trabalhando dessa forma humanizada, acolhendo, recebendo seus pacientes, como o Dr. João Carlos Veronese faz. Seguindo aí, então, com os nossos parceiros. João, assim, ó, com relação ao fato com essa mudança, como o Rodrigo tocou na questão tecnológica, se fala muito em LER e DORT, né? O que tu notou de mudança em relação a esse período do início da profissão, a esse avanço tecnológico, equipamentos, computadores, né? Houve uma mudança até de comportamento. O que tu mais identifica hoje de queixas dos teus pacientes em relação às doenças ocupacionais? O que mais preocupa eles, e como hoje eles conseguem responder aquilo que são as propostas terapêuticas? Bom, antes de responder, eu quero mandar os parabéns para o Colégio Fátima, que vai fazer 70 anos, porque
porque eu, durante alguns anos, dei aula no técnico de segurança do trabalho. E aí me levava lá para falar sobre dengue, né? Exato. Leptospirose também. Leptospirose. Realmente. Convidava fisioterapeutas para falar sobre Ler-Dort também. Bom, cada vez mais a necessidade de agilizar os trabalhos, né, associado à má postura, porque eu sempre digo assim, ó, além do movimento repetitivo, a postura é importante, né, para o desenvolvimento das doenças. Então, sempre no exame periódico, a gente orienta sobre os alongamentos e sobre a postura adequada, né? E, infelizmente, as cadeiras ditas como cadeiras para digitação, dificilmente elas são exatas, adequadas, confortáveis, porque a cadeira, a nossa coluna de perfil é um S sobre outro. Ela tem suas curvaturas olhando de perfil. Então, a cadeira tem que empurrar a lombar para frente, né? Então, ela tem que ter a haste, aquela que apoia o encosto, que vá para frente, ou tem também cadeiras com o encosto convexo. Então, isso faz com que a pessoa fique numa postura adequada, desenrole os ombros, que é um grande problema dele. Sim. E também mantém o abdômen contraído, evita até flacidez do abdômen, né? Então isso eu oriento, né? E principalmente as meninas não querem ter o abdômen flácido, então elas muitas vezes puxam, né? Vou adotar. Então é importante a gente no exame periódico dessas orientações sobre alongamentos de antebraços, né, os extensores, os flexores, alongar ombros, né, mãos, dedos, os relaxamentos. E também nós somos uma população que olha para baixo, né? Escrever, digitar, é o celular sempre olhando para baixo. Isso vai retificando a cervical e dando tensão na cintura escapular. Então, sempre oriento para alongar para trás e relaxar ombros para frente, para trás, 10, 15 vezes cada exercício. Né? Que isso faz diferença para evitar o adoecimento. Né? Mas é muito frequente, é uma das doenças mais frequentes que tem quem trabalha principalmente auxiliares de escritório, quem trabalha com digitação. Né? E tem as doenças ocupacionais também de coluna, principalmente quem faz esforço. E uma coisa que eu notei na minha experiência clínica, que pessoas grandes, né, muitas vezes o cara contrata um trabalhador possante, musculoso, que vai ter mais facilidade de erguer peso. Não, muitas vezes aquele magrinho, pequenininho, que faz a mesma atividade, não tem problema de coluna. Enquanto que o grandão, o Rambo, tem problema de coluna. Nossa, tinha o Rambo lá na Tinha o Rambo lá na agropecuária. Ele já tem que carregar o peso próprio, né? Sim, tem o próprio peso. É verdade. Isso aí. Mas vão fazendo pergunta aí os nossos convidados. Eu tinha, no intervalo, perguntado para o doutor Veronese se em algum momento da vida médica ele se deparou com aqueles casos em que a medicina não explica a cura. E o senhor poderia relatar de novo aquele caso que o senhor nos contou? Realmente, eu lembrei de um caso em que eu estava no 6º ano de medicina fazendo estágio na gastro e era responsável pelo... Tinha os leitos que cada um dos estagiários era responsável. E tinha uma senhora de um leito meu que tinha um câncer abdominal, estava em coma. E eu entrei em plantão, a gente entrava em plantão às 19 e até o dia seguinte. E o colega que me passou o plantão disse: a fulana está em coma, já terminal, provavelmente vão ter chamado a hora para só verificar o horário do óbito. E
No outro dia, não me chamaram, no outro dia, quando eu entrei na enfermaria, ela estava sentada tomando café da manhã. Aí eu perguntei, como é que está, dona fulana? Ela chegou, estou muito bem, graças a Deus. E dias depois ela deu alta. Incrível. Então tem situações assim, né, que é a fé, né? Uhum. Como é comprovado que, além da medicina, a psicologia e a fé participam grandemente na cura. Então, eu explico assim. Uhum. Perfeito. É interessante esse fator, né? Da cura pela fé, é uma coisa que tem sido bastante e muitas vezes a persistência também. No mesmo ano, foi no 6º ano, 1975, um paciente internou com o diagnóstico de pancreatite aguda hemorrágica, que era sinônimo de óbito. Sim. Né? Daí, a gente discutindo o caso em grupo, toda a equipe, o Nestor Bonini, que é gastroenterologista, falou que em São Paulo eles estavam abrindo e limpando, sugando com aspirador o sangue e lavando com soro fisiológico morno, porque o próprio sangue irritava o pâncreas e dava aquelas taxas altíssimas de pancreatite. Daí o Roberto Lemos, que é um grande cirurgião... O Roberto é uma fera. E corajoso, chegou e disse, não, mas se os caras em São Paulo fazem, eu também faço. É terrível, né? E o Dr. Tomás, que era o chefe da gastroenterologia, chegou e disse, não, mas hoje não pode operar pancreatite. E daí nós todos os alunos disseram, não, mas fomos naquela, não, o cara vai morrer mesmo, então... Sim. Né? Tem que tentar. Eu tinha ficado... Me chamaram, eu estava de plantão, me chamaram às 10h30 da noite, porque ele estava entrando em choque hipovolêmico por causa da hemorragia. Sim. Daí eu determinei colocar soro e Ringer, que dá para ser rápido, em vez do soro fisiológico, o Ringer lactato, e numa veia e no outro braço sangue, daí gotejando, né? E de 2 em 2 minutos, eu fiquei numa cadeira do lado do leito, de 2 em 2 minutos você verificava a pressão. Pressão caindo, injetava araminol, a pressão subia. Daí passei toda a noite ali sentadinho fazendo isso. Às 7 da manhã, quando eu passei o plantão, eu disse para o colega também continuar. E fui passar o caso daí para a equipe, para os professores. Quando vi, estava me sacudindo, porque eu falando, peguei do sono. Passar a noite em claro ali, né? Daí o Tomás concordou que fosse feita a cirurgia, o Lemos operou. A pancreatite era devido à irritação pelo sangue de um aneurisma roto na artéria esplênica, a artéria do baço. Daí o Lemos ligou a artéria, retirou o baço. 10 dias depois, o paciente deu alta. O Dr. Roberto Lemos, eu acho que é outra pessoa também que a gente tem que trazer, porque é uma fera, né? Eu, quando fui fazer uma cirurgia, até foi o João Carlos. O João Carlos disse assim, olha, se tu vai fazer, tu faz com o Roberto. O Roberto é o papa de todo mundo. E ele é uma fera, né? Porque ele faz... Aí eu fiz herniorrafia bilateral, e aí eu estava no outro dia lá e disse assim, o que tu tá fazendo deitado aí? Por acaso tu ganhou neném? Eu já caminhei toda a cidade, tu tá aí deitado. Pois é, a gente tá na mesma condição, porque ele não para, né? Sensacional. É uma formiguinha, né? Ele operou minha avó. Dificilmente usa o carro, ele caminha mesmo. Caminha, vai né? lá no Hospital da Brigada. Caminha. Sobe a escada, desce a escada. Ele operou minha avó, ela se operou escondida da família. Ela tinha 76 anos e ela sofria de uma hérnia de hiato. E ela gostava muito de comer. Ela gostava de comer de tudo um pouco, mas não tudo, né? Porque esse era o lema dela, era magrinha, elegante. Mas ela gostava muito de comer tudo. E tinha coisas que ela já não estava mais podendo comer. Principalmente feijão. Ela comia feijão e ficava mal. E ela dizia, eu não vou morrer jovem. Ela se achava jovem, com 76 anos. Então, ela disse assim, eu vou fazer essa cirurgia de hérnia porque eu vou viver muito. E a minha avó morreu de morte natural aos 92 anos. Graças ao Dr. Lemos, que operou a hérnia.
e ela passou a comer de tudo um pouco. Mas não tudo. Isso eu vi de uma nutricionista numa palestra. A gente pode comer de tudo, mas não tudo. Não tudo. Ela dizia, eu como de tudo. Mas essa vontade de viver da tua avó é importante, é que leva a pessoa à longevidade. Eu tenho um tio, esse tio que é oftalmo, que ele morreu aos 93 anos atendendo no consultório. E aos 85 ele participou do congresso de oftalmo em São Paulo e comprou equipamentos novos para o consultório, para modernizar o consultório. E os colegas da minha irmã, que é oftalmo lá em Ribeirão Preto, que estava no congresso também, se admiraram. Puxa, mas teu tio com 85 aparelhando o consultório. Porque ele não pensava em parar. Que legal, né? E era jovem, não era arqueado, era bem ereto, não tinha rugas. Tá, mas se nós formos falar isso, uma pessoa excepcional que o Rodrigo também conhece, né, é o teu sogro. Teu sogro até há pouco tempo, né, uma pessoa assim impressionante. Se estiver nos ouvindo, é um beijão, boa noite, um beijo no coração. É um beijo, Hélio. Né, um beijo para ti, Denise, também, que é uma grande amiga. Denise. Ele jogava golfe, ele jogava tênis e ainda jogava, porque nós jogávamos peteca na casa do João Carlos, né? O pessoal disse, não vai dizer São Gabriel, tu é gabriense, jogar peteca lá, senão vai pegar bem. Jogar peteca, tu tem que ser muito homem para jogar. Não, e a peteca é um jogo que eu sempre joguei futebol, mas o meu melhor exercício, que joguei tênis já também, é a peteca. É que nem um vôlei de praia. A gente se atira muitas vezes para defender e já dando o passe já tem que subir na rede para cortar, e a rede é da altura da rede do vôlei. E a diferença só, em vez da bola, é uma peteca. E são 7 discos de borracha com 4 penas atadas entre si para ela não perder velocidade. Então, quando o adversário corta lá na rede, ela vem a 1000, né? Depois de jogar 2 horas, eu não fechava a mão. Fica inchada. Eu me lembro de uma vez que nós jogávamos e o Hélio comentou que de manhã ele tinha ido a Rosário jogar golfe. Sim. E era 4 horas da tarde e nós estávamos iniciando a jogar. 80 e poucos anos. E aí, quando ele perdia o jogo, ele parava. Quando via, sumiu o Hélio. Cadê o Hélio? Foi embora, tava perdendo o jogo. Ele quer ganhar, não tem essa. Né? Não, mas eu um abraço, Hélio. Não, eu tenho que dizer aqui, ó, que naquela quadra, o que ficou marcado na história foi eu e ele ganhamos 10 consecutivas e somente nós poderíamos bater nosso recorde. Eu e o Hélio batemos, ganhamos 11 depois, do Joca e um parceiro lá. Olha! Né? Sim, só eu e o Hélio para fazer isso, né? Isso é irrepetível. Aquele dia, o meu parceiro estava... Ele jogava bem, mas jogava aquele dia ele estava num dia... Não sei se está cansado, alguma coisa assim. Sim, ele estava trabalhando com construção, nosso amigo, né? Isso. Você lembra? Ele tinha casas de aluguéis e ele ajudava no construir e depois ele dispensava e ele mesmo pintava, né? Para te ver, né? Com essas coisas assim, tu vai criando essa interação. Tu ia falar o que, Rodrigo? Não, eu estava me recordando disso, né? Eu olhei para trás, que deu o Hélio. Não, o Hélio, daí o Joga disse, não, ele tá perdendo o jogo, ele tá bravo e ele foi embora. Então, assim, pô... Ele, sabe, a pessoa competitiva. Sim. O Joca conta que ele ia no tênis, na ATC, e ele ficava indignado, viu, Lu? Porque os mais jovens não aguentavam o pique dele, ele ficava incomodado. Mas eu vou aproveitar esse assunto do pique, eu acho, da vitalidade, e eu quero perguntar uma coisa para o Dr. Veronese. Dr. Veronese, agora na pandemia, eu fiquei desempregada, porque eu dou muita aula, né? Eu dou muito curso presencial, eu faço, né, muitas reuniões presenciais com as empresas, e de repente parou tudo. Como me sobrou tempo... E como a gente ficava com medo de contrair vírus na área médica, que o sol ajuda as defesas, eu comecei a tomar sol, ao contrário do que eu fazia antes, porque eu sempre tive uma tendência a formar melasmas no rosto. E sempre usei bloqueador e sombra. Sempre evitei pegar sol, e eu sou muito branca. Eu agora estou bronzeada porque eu fui... em julho, final de julho, para o Nordeste. E agora eu tenho pegado sol
praticamente todos os dias, após o almoço. E eu queria lhe dizer assim, ó, eu sempre tive muita vitalidade, sempre fui uma pessoa bastante dinâmica, mas eu notei um acréscimo na minha disposição por causa do sol. O senhor acha que realmente pode ter essa relação? Sim, a absorção da vitamina D, né? Só que eu aconselho não pegar após o almoço, né? Pois pegar é, o sol mas da é o manhã horário ou à que eu tardinha. posso. E essa é a época em que o sol está fazendo um efeito mais nocivo, porque terminou o inverno na Antártica, então a camada de ozônio fica mais rarefeita na primavera. Depois, no verão, o sol a camada de ozônio se refaz parcialmente, mas daí o sol é mais próximo, né? Mas uma vez eu tive que dar uma palestra em Porto Alegre, me convidaram para dar uma palestra sobre ozônio. E eu só sabia a notícia do jornal, né? Eu digo, não, mas... E eu, para quando é? É para dezembro. E nós estávamos em outubro. Mas tem tempo de eu pesquisar. E daí eu fui lá na universidade e conversar com o professor Schuch. E ele, em meia hora, ele me deu uma aula sobre... Bom, daí eu fui e dei a palestra. E justamente daí que eu aprendi que essa época mais... Que além da... E diziam que Santa Maria era o centro do buraco da camada de ozônio. Não, o centro é lá na Antártica. Aqui a gente pega uma periferia. Só que aqui seria mais ou menos o centro de uma região que vai do Uruguai até o sul do Paraná, que é das ondas eletromagnéticas, que fazem... Porque a camada de o ozônio filtra os raios ultravioletas. E a camada e as ondas eletromagnéticas fazem ricochetear para os polos. E aqui é mais rarefeita essa camada de ondas eletromagnéticas também, então por isso que é uma região que o sol judia bastante. Por isso que no inverno, quer dizer, na primavera, muitas vezes a gente está na sombra, está com frio, vai atravessar a rua, se não está de manga protegido, parece que o sol queima. É verdade, essa sensação. Mas claro que a vitamina D dá energia, né? Eu senti uma melhora assim na disposição. Eu vejo que isso não é um ponto de discussão hoje, mas eu acho que um dia a gente pode fazer justamente porque houve restrições das pessoas, né? Nós conversamos muito, né, João, a respeito disso. Naquele período, as pessoas não terem permitido muitas vezes nem a circulação em período da qual a vitamina D ficou provado depois nos estudos a sua grande importância e na redução de casos. Ou, né, na proteção. Inclusive teve gente que exagerou daí com o uso da vitamina D, né, em altas doses, e isso faz com que haja deposição de ateromatose nas coronárias. Então tem que usar junto a vitamina K2 para proteger as artérias, né? Principalmente quem usa em altas doses. Então isso é um alerta, né? Olha, o Dr. Veronese é um dicionário, né? Eu nunca vi uma pessoa que tem um conhecimento em tudo que a gente for perguntar para ele, ele tem aquele conhecimento. Sempre foi assim, né? Então a gente fica... Eu até me acho com muito pouco conhecimento, né? Não, imagina se ele tiver... Eu vou te contar uma coisa aqui. Nós temos uma amiga em comum, né? Médica. O João Carlos diz assim, Flávio, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ela assim, mas como, João? Eu te passei o material e tu pergunta para mim. Isso é uma amiga nossa, né? Porque o João Carlos, assim, é muito calmo, tranquilo, então ele precisa de tempo, sabe? A mesma paciência está vendo aqui, ele é sempre assim. Eu sei, Tu sabe bem, né? E aí tem uma amiga em comum que também trabalha na área de medicina do trabalho, ela só não tem simpatia por outro amigo nosso, que o João Carlos assim, Flávio, vai lá e tu diz para fulana que tal ciclano mandou um abraço para ela. Mas naquele dia eu não podia mais conversar com ela. Né? E ela é uma pessoa que realmente ela estudava medicina do trabalho 2 horas, todas as noites durante 2 horas. Né? Então, por que eu ia pesquisar? Eu ligava para ela. Ela me dava uma aula por telefone, e ela ainda ficava insegura que tivesse me dito tudo. E ligava de novo? Não.
ela imprimia e... Claro que eu não lia, porque ela já tinha... Olha Ó, só. descobriu o segredo, ela descobriu o segredo. Mas ela dizia assim, ó, João Carlos, mas eu te passei o material, eu me lembro dela, porque ela é bem assim, ela é bem incisiva, né? Mas claro, ela dava uma aula também. Eu acho assim, ó, uma vez dando uma palestra em Cacequi, eu tinha uma equipe que eu era coordenador de atenção à saúde na 4ª coordenadoria, e a gente fez um encontro com os médicos em Cacequi, população também. E os motoristas estavam em greve, então em vez de ir na Kombi, toda a equipe, a gente foi no meu carro, daí Kombi, só nós falamos em 5 só. Então, cada um... E eu dizia que a minha única vantagem de ser coordenadora, de ser chefe, era não atrapalhar os serviços dos outros, porque cada um na sua área era super eficiente, né? E daí, daquelas que não foram, eu falei, né? E daí um colega lá de Cacequi chegou e perguntou, pô, mas tu estuda em livro japonês que tu fala sobre tudo? É que eu só falava o que eu sabia, né? Isso aí. Mas essa questão dessa calma, eu acho que ela faz muita diferença. Eu via pelos meus funcionários, pelos outros, das outras empresas também que eu trabalhei, que elas gostavam, porque o doutor Veronese não tinha aquela pressa habitual que muitas vezes tu chega no consultório e o médico olha para ti, e eu, antes dessa minha cirurgia, que foi há pouco tempo atrás, uma coisa incrível aconteceu. Eu sentia dores, e eu falava para a médica, e um dia eu disse para ela, não, mas eu quero um exame que me faça toda essa parte superior, e eu fiz o exame, tudo, e o meu filho... e mais colegas, ele tem colegas que são da biomedicina e tudo, e eu mandava os exames, e o Matheus disse, mãe, tu vai ter que fazer uma cirurgia, porque tu tá com cálculos e que estão inflamados e aquela coisa toda. Eu cheguei no consultório, ela estava tão preocupada com problemas dela, que ela pegou os exames, olhou assim e disse, não, tá tudo ótimo aqui, tudo ótimo. Não sei o que, já se levantou para mim sair da sala, e o André estava comigo. Daí eu peguei assim, mas doutora, só um pouquinho. Daí eu disse que o meu filho era biomédico para não passar vergonha, mas não era um amigo dele. E eu disse, mas o meu filho disse que eu tenho cálculos aqui que tem que serem retirados. Ela pegou, foi lá olhar. Meu Deus, eu tenho que te chamar urgente. Aí foi chamar o colega dela urgente para marcar a cirurgia urgente. Ela não tinha olhado os exames e já estava me dizendo que estava tudo bem. Eu não voltei mais lá. Aí o médico, claro, disse, não, tu tem que internar, vamos ter que achar um horário, vamos ter que fazer cirurgia. Aí foi fazer a cirurgia e ainda encontrou uma hérnia inflamada, né? E que tinha que ser retirada. A mulher não viu nada no exame. Então, isso que eu quero dizer assim, ó, que tem profissionais e profissionais, e que a gente, como o doutor Veronese falou uma coisa que eu adoro, isso que ele fala, quando eu estou aqui falando com a Luciana, ela é a pessoa mais importante nesse momento, né? Se ele está atendendo lá, ele estava atendendo a Lisete, ele não estava lá atendendo o telefone, ele não está... E exatamente isso que às vezes os médicos começam a atender o telefone, começam a pensar em problemas particulares, aí ela começou a contar que estava se separando, que o filho tinha problemas de obesidade, e na consulta ali ela já me fez E sendo que em 4, 5 dias eu tive que fazer a cirurgia e foi muito rápido tudo, né? Sim. Então, essa é uma característica que eu acho que é fundamental no profissional. Admirável. De ouvir. E isso quero também deixar essa dica para todos que estão nos acompanhando, que nós precisamos aprender uma coisa, ouvir mais e falar menos. Porque eu vejo isso quando eu faço vendas e às vezes me perguntam, como é que tu consegue vender assim tal coisa? Porque eu ouço mais o meu cliente do que eu falo. Porque primeiro eu quero saber qual o problema dele que ele precisa ser resolvido. Para depois, então, eu falar. Então, isso que o doutor Veronese faz é uma coisa elogiável, é fantástico. Porque ele vai ouvir as queixas, vai olhar os exames com atenção e vai te dizer, olha, precisa fazer isso, fazer aquilo, né? O explicar é importante, né? Até um não, quando bem explicado, é bem aceito. Verdade. É bem isso. A forma, né, de falar, né, essa questão toda, isso é muito importante, né? E até de tu receber uma notícia, a forma que ela é falada, e eu estou fazendo um curso
na internet, e eu estava fazendo esse curso e sempre a mesma frase, a professora dizendo, e pedia para cada um de nós repetir, só que ela mudava a palavra. Uma frase X, a primeira letra ela grifava, tinha que dar ênfase na primeira, depois na segunda palavra, na terceira. É totalmente diferente. Aí tu começa a pensar, nossa, às vezes eu digo uma coisa para uma pessoa, o jeito que eu digo, tu vai entender daquela forma ali. Então, o sentimento que tu passa para a pessoa, e isso é importante. E o Dr. Veronese tem essa questão de ouvir e falar com que a pessoa saiba que ela tem um problema, mas que esse problema pode ser resolvido, e fala isso com atenção para a pessoa até sai mais tranquila. Às vezes, porque às vezes tu sai no médico, tu sai desesperada, pensando que, nossa... Ontem na palestra para checkouts, né, para operadores de checkout, tem uma parte que a gente fala sobre o efeito espelho, que a gente deve estar consciente de que as pessoas, a gente vai estar lidando com o público, né? O operador de checkout, ele recebe muitas pessoas que estão desequilibradas, que estão passando por algum problema. E a gente vê isso no dia a dia. E como que a gente tem que reagir, né? Como é que a gente tem que tratar essas pessoas? Com carinho, baixando a voz, porque existe um instinto no ser humano que eu comparo, eu costumo exemplificar isso para eles, que é quando um neném está chorando. O bebê chora, você nunca vai ver os pais gritando com o bebê. Como que tu acalma um bebê? Falando baixinho, ninando. É muito difícil um pai e uma mãe gritarem com o bebê quando ele está chorando. Por quê? Porque instintivamente a gente sabe que a voz mais baixa calma. Só que a gente acaba se desligando desses nossos instintos no dia a dia. A gente sabe que isso funciona com as crianças. Por que a gente não aplica isso nos adultos? Porque a gente, né, acaba entrando no efeito espelho. A pessoa te faz cara feia, tu responde com a cara feia. A pessoa vem com voz grossa, tu responde com voz grossa. E a gente tem que quebrar esse espelho. Então, nessas palestras que a gente faz de ergonomia, uma das coisas mais importantes para quem trata com o público é essa parte da psicologia do atendimento. De como a gente acalmar aquela pessoa que está precisando de carinho. Porque a pessoa que está assim, ela está dizendo para ti que ela está precisando de ajuda. Porque ela está chorando como um bebê. É a maneira que o adulto mostra que ele não está bem, ele não sabe mais pedir. E aí ele acaba agredindo, ele acaba sendo grosseiro, ele acaba sendo ríspido. E a gente tem que compreender as pessoas. Então, o desafio no treinamento é essa parte humana. E falando com calma, desarma. Desarma. Falando com um tom mais baixo. Exatamente. Desarma. Mas a Lisete falou em ouvir. Eu tive um paciente, eu sempre cito. Eu comecei a atendê-lo aos 109 anos. Jesus. Ele era alto, magro, olhar fixo. Super lúcido, barriga tanquinho, musculoso. Era um adulto, ele sempre teve serviço braçal. Então ele carregava um carrinho com abacate, laranja, bergamota, chuchu, qualquer produto para vender no centro. Ele subia toda a Rua 7 e toda a Rio Branco empurrando o carrinho. Ele começou a sentir um pouco de tontura. Então ele achava que ia ter que arrumar uma carrocinha, que daí o esforço seria do cavalo. Mas ele tinha uma hipertensão leve, os exames todos normais, glicose, colesterol, todos normais, e só com diurético ele começou a manter a pressão normal e continuou empurrando o carrinho. Eu atendi esse paciente dos 109 a 112 anos, no posto de saúde lá da Chácara das Flores, do Joy Betts. E era um horário que eu sentava para trás, assim. Pô, o cara do século XIX, como é que eu não vou escutar? Que legal, né? Olha. Depois eu saí daquela unidade, fui para a 4ª Coordenadoria. Uns 2 anos depois eu estive lá e perguntei por eles. Não, ele
Tá normal, né? Há poucos dias ele veio buscar o remedinho da pressão, mas tá. E eu tinha curiosidade de saber o final dele. Parece um guarda lá do posto que parece que foi ao 117. Daí ele já estava um pouco arqueado. Já pensou? Mas até o 114. Olha, gente. Bem lúcido. Nossa. Bom, 2020, já passamos aí, estouramos o nosso tempo. Eu acho que o Carlos Flávio tem algum recadinho aí. Então vamos lá. Eu tenho assim, ó. Tu vê, até porque a gente aquele dia ficou meio complicado, né? Uma pessoa tá lá, uma hora tá em Brasília, uma hora tá em Belo Horizonte, o outro tá no Rio, o outro tá em São Paulo. E eu tive o grande prazer de participar agora, na terça-feira, numa palestra em Juí. Fui falar sobre a importância do médico veterinário na saúde pública. E eu gostaria de agradecer, então, o carinho de todos aqueles que lá me receberam, né, com muita atenção, com muito cuidado, a professora Luciana Mori Vieiro, o professor Felipe Libardoni, que é o coordenador do curso, e ao Luiz Eduardo Stein, que é o responsável pelo Centro Acadêmico de Medicina Veterinária. E o pai dele, fiquei sabendo que foi o descobridor da Gisele Bündchen, né? Então, assim, ó, muito obrigado. Ganhei presentes lá, para dizer que não é só tu. Ganhei vinho, ganhei chocolate, ganhei um monte de coisa. Patrocinado para nós aqui. Não, né? Obrigado. Rodrigo, quer fazer um registro aí? Então, como um egresso da praia de Copacabana dele. Não, brincadeira. Eu fui a estudo também, enfim. Gostaria de agradecer, né, a presença do Veronese aqui, não é? Da companhia dos colegas, das moças, né, que abrilhantam esse estúdio nesse horário. Essas meninas. Essas mocinhas, né, de fino trato. Né, assim. E elas não sabem o que nós estamos preparando para elas daqui uns 2 anos, né? Uns 2 anos. Barbaridade. Olha aí, Luciano. É mesmo, nem eu sei. Mas eu estou preparando. Eu estou preparando também, mas eu não sei o que é. O período não permite. Eu preparo e eu não sei o que é. Bom, mas enfim, um abraço a todos, né? E semana que vem estamos aí de volta. Perfeito. Conversando e trocando ideias. Luciana. Mais uma vez, estar aqui com vocês e conhecer pessoalmente o Dr. Veronese com essa calma, essa tranquilidade que enche o peito da gente de carinho, de esperança, de saber que a medicina ela está em boas mãos com o senhor ali há tantos anos e fazendo com esse trabalho com excelência, né? Porque os pacientes o amam, eles têm esse carinho, eles saltam no seu colo. E então agradecer mais uma vez, Lisete, estar aqui com vocês é uma alegria, é uma satisfação. E para me despedir hoje eu tenho que dar os parabéns que ontem a minha filha Paola tirou o 2º lugar junto com a equipe de basquete do Santa Maria nos Jogos de Santa Maria, né? Os Jogos. Parabéns, Paola. Parabéns. Ficaram em 2º lugar e também parabenizar os primeiros, né? Da competição, que foi o Colégio Militar. Parabéns também ao Colégio Militar, que se saiu muito bem. Parabéns a todos aí. E aí, o doutor João Carlos Veronese, quer deixar um recadinho aí? Eu agradeço o espaço, né? E como recado deixo assim, ó, que a gente deve gostar daquilo que faz, né? E uma vez eu ouvi da doutora Fátima Deitos numa palestra lá na Cassisme, não sei se é dela a frase, mas quem trabalha com gente tem que gostar de gente. E é uma frase que eu gravei e uso como um lema para mim. E agradeço aos ouvintes, que são ouvintes distintos, selecionados, né, desse programa. Né, e desejo um bom final de semana para todos. Perfeito. Bom, eu quero então agradecer aí aos nossos colegas aqui, Carlos Flávio, também ao Rodrigo, a Luciana queridona, que os ouvintes já perguntam por ela, ontem ela esteve aqui conosco também. O presente que eu ganhei hoje dos ouvintes, que é o Dr. Veronese, que é um presente na vida das pessoas, né? Então quero agradecer a todos por ter se disponibilizado vindo aqui e agradecer a você que está nos acompanhando, que vai
compartilhar essa live. E lembrando que amanhã não tem Empreender com Sucesso, porque amanhã tem futebol. Mas lembrando também que no domingo é dia de tomarmos uma decisão. E votar é um sinônimo de cidadania. Pense bem em quem você vai votar, né? Nós não estamos falando em partidos nem em nomes, mas não adianta depois nós reclamarmos se nós não tomarmos a nossa atitude correta, pensarmos, analisarmos. Daqui a pouquinho vai ter um debate, né? Então, vamos acompanhar e vamos tomar a nossa decisão da melhor forma possível. Então, um bom final de semana para todos. Todo mundo acompanhando a Rádio Membuí numa super cobertura no domingo, a partir das 6 horas da manhã, durante todo o dia, até o final das eleições. E na segunda-feira, a gente está de volta com muita informação e com o nosso quadro Narrativas de Sucesso e também com o nosso Empreender com Saúde com Andressa Caetano. Uma boa noite a todos, porque depois do intervalo, a gente vai com o Direto da Redação. Membuí FM, com você fortalecendo a nossa